mensageiros de Cristo. Graça e paz, meus amigos, amigas, irmão e irmãos em Cristo. Neste vídeo estaremos falando um pouco da natureza do pecado. A natureza do pecado, conforme descrita na Bíblia, abrange aspectos teológicos, morais e espirituais. Entender a natureza do pecado é crucial para compreender a condição humana e a necessidade de redenção. Vamos detalhar esses aspectos. Aspectos da natureza do pecado. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores por natureza. Em Romanos, no seu capítulo 3 e no versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa universalidade do pecado implica que não há nenhum ser humano que esteja isento de sua influência. O pecado é definido como a violação dos mandamentos de Deus. 1 João 3:04 diz: em todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Essa definição mostra que o pecado envolve desobedecer às normas e diretrizes estabelecidas por Deus. 3. Inclinação natural para o mal. Desde a queda de Adão e Eva, os seres humanos têm uma inclinação natural para o pecado. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, é dito: o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. 4. Pecado em pensamentos, palavras e ações. Jesus ensinou que o pecado não é apenas uma questão de ações externas, mas também de pensamentos e intenções do coração. Em Mateus capítulo 5 e os versículos 27 e 28, ele disse: vocês ouviram o que foi dito, e não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso implica que pensamentos impuros e intenções pecaminosas são tão condenáveis quanto ações pecaminosas. O pecado pode ser cometido através de ações diretas, a pecado de comissão, ou pela falha em fazer o bem quando se tem a oportunidade, a pecado de omissão. Tiago capítulo 4 e versículo 17 afirma: portanto, pensem nisto, e quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Este conceito amplia a responsabilidade moral, incluindo tanto o que fazemos de errado quanto o que deixamos de fazer corretamente. O pecado corrompe a natureza humana, afetando todas as áreas da vida, incluindo a mente, a vontade e as emoções. Em Romanos, no seu capítulo 7 no versículo 18, Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A natureza corrompida significa que, sem a graça de Deus, os seres humanos são incapazes de viver de acordo com os padrões divinos. O pecado causa separação entre Deus e os seres humanos. Isaías capítulo 59 versículo 2 declara: as suas iniquidades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esta separação implica uma ruptura no relacionamento íntimo que Deus deseja ter com a humanidade. A Bíblia ensina que a consequência do pecado é a morte. Em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte espiritual é a alienação de Deus, enquanto a morte física é a eventual consequência do pecado. A natureza pecaminosa dos seres humanos cria a necessidade de redenção, que é oferecida através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 versículos 1 e 5 descreve como Deus, em sua grande misericórdia, nos vivificou em Cristo, apesar de estarmos mortos em nossas transgressões. Os crentes são chamados a viver uma vida de santificação, resistindo ao pecado e buscando a conformidade com a vontade de Deus. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1 e nos versículos 1 e 16 exorta: e mais, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santificação é um processo contínuo de crescimento espiritual e moral. Os crentes recebem o Espírito Santo para ajudá-los na luta contra o pecado. Gálatas, no capítulo 5 versículos 16 e 17 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Em resumo, a natureza do pecado envolve a transgressão da lei de Deus, a corrupção da natureza humana, e suas manifestações em pensamentos, palavras e ações. Esta compreensão destaca a necessidade de redenção e a importância da santificação na vida cristã. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.